Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui, sexto ano, mais uma aula. A gente vai dar continuidade àquela aula que nós estudamos. Nós estudamos a semana passada sobre os povos do Oriente Médio. Nós falamos sobre os sumérios, aquele grupo de pessoas que desenvolveu a sua civilização ali na Mesopotâmia, que significa entre rios. E quais são esses rios? O rio Tigre e Eufrates. Falamos sobre a sociedade, falamos sobre o sistema de irrigação que eles criaram, falamos sobre a agricultura. Hoje a gente vai falar de outros povos que também habitaram aquela região, só que esses que nós vamos falar hoje são os fenícios. Eles ficaram ali em uma faixa estreita de terra que era fértil. Eles ficaram próximo ali ao mar Mediterrâneo. Esses fenícios, eles habitaram uma terra que hoje vai ser chamada de Síria, Palestina e costa do Líbano. Esses povos, eles se desenvolveram ali próximo ao mar Mediterrâneo. Eles ficaram conhecidos como os senhores dos mares, porque eles começaram a desenvolver a questão do desenvolvimento marítimo. Eles desenvolveram habilidades para usar o mar, para que o mar servisse para eles como troca comerciais para os outros povos. Eles desenvolveram a agricultura, eles viviam da pesca e do comércio marítimo. Então, eles criaram essa habilidade, por isso que eles são chamados de senhores dos mares. Eles desenvolveram cidades organizadas, chamadas de cidade-estado, porque eles possuíam uma questão política. Eles tinham uma pessoa que era o político. Nós temos o quê? O presidente, e eles tinham o quê? Um chefe, uma pessoa que organizava na questão política. Eles tinham autonomia. Então, eles tinham autonomia, eles tinham as regras e as leis deles. Cada povo que ficava ali naquela região, cada um tinha a sua autonomia política. Eles também, como os sumérios desenvolveram a leitura, o alfabeto cuneiforme, que era através de símbolos e objetos e animais. Eles a desenvolveram de outras formas. É do alfabeto dele que nós temos o alfabeto hoje. Eles começaram a desenvolver essa questão de som, e eles também organizaram esse alfabeto para que eles pudessem ter controle sobre a produção, sobre o que eles vendiam, sobre o que eles faziam. E aqui nós temos representando, as navegações daquela época, onde eles viviam no mar, eles faziam trocas comerciais. Eles são conhecidos como os senhores dos mares antigamente, e depois disso, outros povos mais desenvolvidos também saíram, nas grandes navegações, mas foi aqui que começou as grandes navegações daquela época. Aqui nós temos uma imagem muito bonita aqui do mar Mediterrâneo. Foi o mar que deu origem para que essas pessoas pudessem se desenvolver. Nós iremos falar também agora de outro povo que habitou aquela região do Oriente Médio, os hebreus. Diferente dos fenícios e dos sumérios, que eram politeístas, os hebreus eles eram monoteístas, eles serviam um Deus só. Politeísta servia vários deuses. Monoteísta, um Deus só. E esses hebreus, eles serviam ao Deus, que eles chamavam que é o Deus que a gente conhece hoje. E eles começaram a se organizar. Eles formaram um reino chamado Reino de Israel. Foi a partir deles que eles começaram a criar o sistema político chamado de monarquia. O primeiro rei hebreu, ele era Saul. Ele venceu várias batalhas, mas também morreu em uma dessas batalhas. Davi, ele foi casado com a filha do rei Saul. Logo após a morte do rei Saul, Davi, ele ficou no lugar. Segundo a história, como é da religião deles, foi Deus quem escolheu Davi. Davi era um simples pastor de ovelha, um homem simples do campo. E Deus que chamou Davi foi escolhido para ser o rei de Israel. Após a morte de Davi, quem ficou no comando dos hebreus foi o rei Salomão. Segundo a história, foi um dos reis que mais prosperou, que mais desenvolveu o seu reino, que mais enriqueceu.
e foi o homem mais sábio daquela época. Pessoas de outros reinos vinham até Israel para conhecer esse rei, porque ele todo local dessa região só falava na sabedoria e na riqueza desse rei, que é o rei Salomão. E vocês podem até ver na televisão, geralmente fala na cidade de São Paulo, fizeram um templo religioso que ele é bem parecido com, eles tentam imitar esse templo que o rei Salomão fez nessa época. Eles tentaram imitar hoje essa réplica, né? Esse modelo. E aqui nós temos o hebreu, ele era um homem simples, ele era um homem do campo, eles viviam, a atividade maior deles era de desenvolver nessa criação de animais de pequeno porte. A sociedade deles era mais o coletivo, eles viviam sempre na simplicidade. O comércio deles era mais baseado para eles mesmos alimentar entre si. Então, aqui nós temos o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Após o rei Saul veio o rei Davi. Após o rei Davi veio o rei Salomão, que foi um dos mais sábios e mais ricos da época. Em outra faixa de terra ali também, que hoje é conhecido como o Irã, naquela época viveu o quê? Os persas. Os persas, eles eram mestres em guerras. Foi um dos impérios mais importantes da época na questão de organização, na questão de vencer guerras. Como os demais, eles eram politeístas, serviam a vários deuses. Eles tinham um sistema de organização de correios que era um dos mais modernos da época. Naquela época você sabia que para levar uma informação durava dias, meses para essa informação chegar. Mas eles fizeram assim estratégias em cada ponto. Eles colocavam um cavaleiro, aquela pessoa ficava ali se alimentando bem, vivendo tranquilamente, para quando a informação chegar ele já está apto, pegar essa informação e sair passando a informação de um para o outro, até a informação chegar. Então eles conseguiam com isso manter a informação, conseguia surpreender o inimigo. Então por isso que eles eram um dos que mais habilidosos nessa questão de guerra. Eles também viviam de agricultura, de pesca, do comércio. Eles viviam muito no mar também, fazendo trocas comerciais. E com isso eles começaram a levar e a trazer informação. As pessoas começaram o quê? Aos poucos a interagir uns com os outros. Então, mas eles, como os demais, eles viviam em guerra. Eles viviam em conflito, eles tinham aquele conflito entre persas, entre sumérios, entre fenícios. Eles sempre estavam, todo mundo viviam sempre naquela expectativa de que a qualquer momento um povo ia tentar invadir o outro. E essas regiões que eu falei para vocês, onde se desenvolveu essas primeiras civilizações, hoje, na época que nós estamos, mesmo assim eles vivem em conflito, eles vivem em guerra. Eles brigam por água. As pessoas da atualidade hoje, ali no Iraque, no Irã, onde essas civilizações hoje se desenvolveram, eles brigam por água, eles brigam por terra, eles brigam por governo ditatoriais, aquele governo ditador, aquele governo que não quer sair do poder. E quem sofre muito com isso é a população. Então, para vocês aprenderem mais, ficarem mais, saberem mais, vocês vão pegar o livro de vocês, tá vendo, ó? Vocês vão pegar o livro de vocês. Nele vai estar a história dos sumérios, dos fenícios, dos hebreus e dos persas. Vocês vão dar uma lidinha, vocês vão pegar o livro, porque quando vocês leem, vocês vão aprender mais. Vocês vão ouvir o vídeo e vão ler. Aí vocês vão pegar a atividade aqui da página 82. Deixa eu dar uma olhadinha. 82 até 84. Vocês vão responder direitinho, depois vocês vão mandar um print. E com certeza vocês vão aprender mais. Quando vocês quiserem saber qualquer coisa, vocês podem saber que eu vou estar aqui para responder vocês. Pode fazer os questionamentos, as perguntas. Mande no PV que eu vou estar sempre aqui disposta para responder vocês, tá bom? O objetivo aqui, como eu já falei, é que vocês aprendam. Então, qualquer dúvida, vocês vão me procurar, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Bom estudo, boa atividade e manda print, tá bom?